Celebrity Cast Entrevista. Bem, gente, a gente está aqui com o Celebrity Cast Entrevista 13 do blog do Calil Neto e vou entrevistar ele, o grande querido Henrique Cristo, que está falando para a 13ª edição. Essa edição é de sorte aí para os sortudos, né? Que o número 13 é de sorte para muitas pessoas, né? E eu estou entrevistando ele agora neste podcast especial do blog do Calil Neto e eu vou falar: Henrique Cristo é o novo nome do Filho de Deus, que reencarnou e vive no Brasil. Há 40 anos afirma ao mundo que voltou à terra de carne e osso, não diretamente do céu, como afirmam os evangelhos, né, segundo o site Henrique Cristo, e sim renascido das entranhas de uma mulher. Cristo nunca foi ao céu fisicamente, mas espiritualmente. A ascensão física ao céu do Filho de Deus é um engodo dogmático, a pedra de tropeço da humanidade. Na atual encarnação, depois de cumprir sua missão na Terra, os cabelos do Messias estarão brancos da cor de neve. Cumprindo-se Apocalipse C1, V14, todos os olhos do mundo o verão e seu rebanho o reconhecerá. Henri é o nome que custou o preço do sangue na cruz, e Cristo, na tradição do grego, significa o ungido singular. Tá bom, gente? Nós estamos aqui conversando com o nosso querido Henrique Cristo para o blog do Calil Neto, tá bom? Valeu! Prezada Assinoé Vite e querido Henrique Cristo, tudo bem? Aqui é o Calil do blog do Calil Neto. Estou gravando as perguntas para o podcast Celebrity Cast do blog do Calil Neto. Eu quero fazer as seguintes perguntas, prezada Assinoé. A relação do senhor Henrique com os veículos midiáticos, como foi participar do Super Pop na Rede TV com o Marco Feliciano, o programa do João em 2001, Mega Senha na Rede TV, entrevista do João Gordo na MTV, CQC da Band. Não precisa responder todos os programas, mas como foi participar dos veículos midiáticos na televisão brasileira? O senhor também chegou a ser matéria também do National Geographic em agosto de 2017 e setembro de 2017 na National Geographic Brasil. Até a BBC Brasil entrevistou o senhor. Como é que é participar desses veículos midiáticos, estar passando a mensagem cristã ao público, e como é que é a repercussão do público em relação às suas mensagens, os seus aprendizados, né, para o público aí. E também tem uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. O que o senhor fala da maior emissora do país, a Rede Globo? Você acha que a Rede Globo ela faz um favor para o telespectador? O que a Rede Globo passa? Você acha que ela faz uma missão positiva para o público, negativa em relação aos telejornais, novelas? Eu quero que o senhor me responda com gentileza, tá? E outra pergunta que eu quero fazer para o senhor: o que o senhor acha dessa pandemia do novo coronavírus que deu em 2020? Eu quero que o senhor me diga se isso daí não é um apocalipse, não sei, um contra-ataque, né? Uma revelia do universo em relação às mazelas da sociedade, tá bom? Obrigado, Henrique Cristo, valeu! Perguntas do jornalista Calil Neto, de São Paulo, a Henrique Cristo. A relação do senhor Henrique com os veículos midiáticos na televisão brasileira. Como foi participar do Super Pop, Rede TV, com Marco Feliciano, programa do Jô em 2001, Mega Senha, Rede TV, entrevista do João Gordo, MTV, CQC, Band. O senhor também foi matéria do National Geographic em agosto e setembro de 2017. Até a BBC Brasil entrevistou o senhor. Como que é participar desses veículos midiáticos? Estar passando a mensagem cristã ao público? Como que é a repercussão do público em relação às suas mensagens, os seus aprendizados?
não posso descrever. Cada caso é um caso. Quando eu apareço em público, seja na televisão, numa emissora de rádio ou em qualquer mídia social, os espectadores são sempre diferentes. Pensam cada um diferente. Uns me olham surpreendidos porque não me viram ainda. Em que pese eu estar falando há 40 anos aqui no Brasil, porque a Internacional Desinformação Organizada fez o favor de driblar essas pessoas, de impedi-las de ver-me. Tudo isso está previsto há 2000 anos. Eu falei que quando eu voltasse, a priori, seria rejeitado por minha geração, que está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35. E tudo isso está se cumprindo. Então, todo e qualquer jornalista que me questiona por conta própria, porque ele quer saber, e que ele tem autoridade para publicar o que eu falo, é uma coisa. E quando ele vem obediente a um diretor, a algum indivíduo que está apenas querendo tentar denegrir a imagem do Filho do Homem, daí é outra coisa. Então não posso sequer, respondendo essa pergunta, descrever as reações diversas que conforme a pessoa me entrevista. Por exemplo, falou do Super Pop, né, da Rede TV, do Jô Soares, e cada um, quando eles vêm me entrevistar, ou quando me entrevistavam no estúdio, de acordo com a reação. Raramente um apresentador ou entrevistador teve a autoridade de me questionar individualmente. Sempre tinham que trazer alguns indivíduos para uivar na minha orelha, para me questionar e tentar anular a minha aparição pública. Logicamente que não conseguiram, mas muitas vezes plantaram a dúvida na cabeça dos ouvintes, dos telespectadores, porque vem sempre, invariavelmente, um lobo travestido de ovelha, que se diz pastor, que vem tentar tumultuar, porque os chantagistas de dízimo não podem ver-me aparecer. Ficam desesperados em ver que correm o risco de perder a clientela, porque eu ensino que meu pai não é chantagista de dízimo, que meu pai não é vendedor de sacramento, enfim. E daí eles se veem num desespero e aí descarregam toda a ira deles, obviamente, na face dos telespectadores, porque a mim não me atinge, porque eu vim da parte do Pai, tenho que transmitir minha mensagem. Agora eles criam um ambiente muito negativo. Essa é a realidade, já que me fizesse essa pergunta, né? Que depois em cada casa, em cada cabeça, brotará uma sentença. Se o indivíduo tem propensão a raciocinar por conta própria, se ele tem mais de 7 neurônios, ele pode sim enxergar quem eu sou. E se ele é propenso, é acostumado a se sujeitar ao efeito manada, ir na onda, daí ele já fica excluído dos seres raciocinantes que, ao ver-me, tomam consciência da minha realidade, da minha volta aqui na Terra, compreendem que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. E, por último, os mais inteligentes, mais buscadores da verdade, no sábado às 11 horas da manhã eles vêm assistir, quando eu falo ao vivo, no programa Henriquez.tv, aqui em Brasília, que há cerca de 10 anos já vou falando, e eles, os que raciocinam, passam a me fazer perguntas e ouvir tranquilamente, serenamente em suas casas a resposta. A segunda pergunta é: o que o senhor fala da maior emissora do país, a Rede Globo? O senhor acha que a Rede Globo faz um favor para o telespectador? O que a Rede Globo passa? Uma missão positiva para o público ou negativa em relação aos telejornais e novelas? A maior emissora brasileira, que acabaste de falar, ela cumpre a função dela. Minha opinião
que ela fica ensinando como é a vida profana. Ensinando, ela produz na dramaturgia a realidade social contemporânea e, obviamente, afinada com a Internacional Desinformação Organizada, ela faz qualquer contorcionismo para esconder a imagem do Filho do Homem, para impedir que o povo brasileiro veja que estou aqui, que são 40 anos, 50 de vida pública, 40 que eu digo quem sou e estou aqui. E muito raramente ela teve liberdade de me questionar por alguns minutinhos. Muito raramente. Sempre está sujeita à ordem da desinformação organizada internacional, que é quem pauta a programação dela. Quem quiser entender, entenda. Ou a maioria do povo não sabe que as mídias, as televisões, são subservientes internacional desinformação organizada. Poucas pessoas sabem disso. Quem olha a televisão, liga a televisão, vai ver o noticiário, pensa que aquilo ali é normal, não sabe que atrás daquele locutor, daquele apresentador, tem alguém com uma tesourona bem grande para cortar, para impedir que a verdade venha a público. E geralmente são treinados hoje nas escolas de jornalismo para maquiar as notícias e, sempre que possível, esquivar da opinião pública. Essa é a realidade. Eu sei que eu choco quando eu falo a verdade, mas essa é a realidade. Quem quiser entender, entenda. Espero que o Senhor inspire os espectadores, os ouvintes, conceda-lhes a graça de entender o significado de minhas palavras. Antes de terminar, ainda vou pedir ao Pai uma bênção. O que o senhor acha desta pandemia do novo coronavírus que deu em 2020? Eu quero que o senhor me disse isso não é um apocalipse, um contra-ataque, uma revelia do universo em relação às mazelas da sociedade? Há 2000 anos, eu disse, quando me perguntaram quais seriam os sinais da minha volta, eu disse, quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, é apenas o princípio das dores. Então vereis o sinal do Filho do Homem. Então, isso aí é apenas uma pestilência. Antes já veio outra. AIDS, criado em laboratório. Só isso que meu pai não me mostrou na época, que os homens iam chegar ao ponto de produzir em laboratório as desgraças que assolariam o planeta Terra. Mas a realidade está aí e tenho um recado para dar para os que me ouvem, que quiserem se proteger, se imunizar contra essas pestilências. Tem uma única solução. Não tem luz no final do túnel, só no teto do túnel. Então, quem quiser se esquivar, se proteger, se blindar, leve a sério aquilo que eu falei há 2000 anos. Quando eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Orar no quarto, com a porta fechada, pedir para o Pai a proteção. Está escrito em Mateus 6, versículo 6. Eu não disse há 2000 anos para alguém ir se inclinar diante do chantagista de dízimo. Não disse para obedecer o vendedor de falsos sacramentos. Eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora do Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Não tem bem porque eu disse fechada a porta, porque falei. Para que se coloque o teu com o teu Pai Celeste seja único, que não tenha nenhuma interferência, para que tu possa falar e ser ouvido e sentir no teu corpo as energias do Pai que vêm para te proteger. Esta é a grande realidade. Quem quiser se esquivar dessas turbulências, dessa loucura em que está transformada a sociedade terrenal humana,
que trate de voltar para o Pai. Unicamente Ele. O Senhor, meu Pai, é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Não necessitais de ninguém para religar com Ele. Porque religar, religião é de religare, que vem do latim. E religar é necessário quando alguém está desligado. Mas se não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado, um delito, porque ele está em ti, ele é onipresente. Então não necessitais vos curvar, vos ajoelhar diante de nenhum falso profeta para ter a conexão com ele. Ele é o Senhor. Pense nele diuturnamente e ele vos inspirará, vos iluminará, vos concederá bênção para caminhar erguido aqui no planeta Terra. Para finalizar, aos que me ouvem e que me ouvirão, uma vez mais, quero lembrar que meu Pai me enviou aqui na Terra, me enviou como libertador. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodolos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra, que tem todos a minha paz. Até sábado às 11 da manhã, no Henriquez.tv. Até. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos.